Abram comigo, por favor, em Romanos, capítulo 7. E vamos ler até ao versículo 12. E depois faremos os nossos comentários. Diz assim, a partir do versículo 1 do capítulo 7 da Epístola aos Romanos, diz assim: Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera, se for de outro marido, mas morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões do pecado que são pela lei obravam nos nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a concupiscência, porquanto sem lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Até aqui, meus irmãos, estamos a falar acerca de uma dualidade que vai falando, ou que vai acontecendo. Paulo vai mencionando várias vezes, e agora, mais especificamente no capítulo 7, também várias vezes, que é a dualidade entre espírito e carne. Espírito e lei. Espírito e pecado. E é interessante, porque se os irmãos têm estado com atenção àquilo que nós temos dito ao longo das últimas semanas, tem acontecido, ao Paulo, ao escrever, ele está a fazer uma coisa muito, muito interessante. Ele, no fundo, está a chocar os judeus, porque os judeus colocavam a lei como uma grande coisa que se deveria fazer. E Paulo está a dizer, sim, a lei, ela é de facto uma grande coisa. A lei, ela é de facto algo incrível para se obedecer, mas tem um grave problema, é que não é possível obedecer à lei completamente. Não é possível obedecer à lei plenamente. Então havia a ideia no judaísmo que a lei, ela, se cumpríssemos a lei, não só os nossos desejos pecaminosos eram anulados, como também, aparentemente, iríamos pecar menos, porque como cumpríamos, obedecíamos a lei, ao obedecer à lei, aquilo que acontecia é que nós pecaríamos cada vez menos. E Paulo começa a chocar todos os ouvintes, todos os leitores, especialmente aqueles que são judeus e colocavam a lei num grande pedestal, porque ele está a dizer, olha, ainda que vocês tentem cumprir a lei, o pecado não é anulado. Ainda que vocês tentem cumprir a lei, as nossas concupiscências, os nossos desejos, eles não são anulados. Então ele começa, não sabeis, pois irmãos, e ele fala aos que sabem da lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. A ideia é algo que é transversal a todos. Todos estão debaixo da lei enquanto estiverem vivos. E aquilo que Paulo está a fazer é, no fundo, é a conclusão do argumento que ele foi dando ao longo dos 6 primeiros capítulos. A lei, ela é de Deus, mas a lei, não é que a lei tenha sido corrompida, mas houve um aproveitamento. O pecado aproveitou a lei para transformar a lei numa ferramenta para a morte. Porque a lei vai mostrar o que é que verdadeiramente significa o pecado. Por um lado, a lei mostra a santidade de Deus, mas por outro mostra a nossa incapacidade. E aquilo que nós vamos vendo ao longo do texto, e vimos isto já várias vezes, lembro-me pelo menos nas últimas 2 semanas já termos visto, o que a lei faz é mostrar que nós somos pecadores. Porque a lei mostra o que é verdadeiramente a transgressão. O que é que verdadeiramente é o pecado. A partir do momento em que eu sei o que é o pecado e eu decido ainda assim pecar, eu estou em rebeldia. E é isto que a lei vem trazer. Consequências ainda mais graves.
Porque onde não há lei, não há a questão da transgressão. Porque sem lei, e estamos aqui já a falar do argumento que ele vai dar mais à frente, mas isto é importante para agora. Sem lei, eu ainda posso saber o que é o pecado. Romanos capítulo 1 fala acerca disto, daquilo que é a nossa natureza, daquilo que são os nossos impulsos, daquilo que é chamada a lei natural. Mas aqui no capítulo 7, continuamos a perceber que Paulo está a dizer que a lei, aquela escrita, o que vai fazer é com que nós conheçamos qual é a vontade do Senhor, mas não é porque conhecemos a vontade do Senhor que a vamos cumprir. Você está cá. Nós todos sabemos o que é que Deus requer e quer de nós, mas não é por sabermos que fazemos. Nós sabemos aquilo para o qual Deus nos tem chamado a fazer, para o qual Deus nos tem chamado a viver, a forma como Deus quer que nós vivamos, aquilo que Deus quer que nós façamos. Nós não podemos dizer que desconhecemos, porque nós sabemos, temos a palavra do Senhor que nos diz o que é, quem Deus é, aquilo que Ele existe em cada um de nós. Mas vejam, nós sabemos o que é que Deus quer, mas ainda assim conseguimos desobedecer àquilo que Deus quer. Nós, por exemplo, temos visto ao longo aos domingos, quando tenho sido eu a pregar, nós estamos numa série acerca de Jonas. E o que é que nós vimos? Um profeta que sabe o que Deus quer, mas não é porque ele sabe o que Deus quer, que ele vai cumprir aquilo que Deus quer. E na nossa vida acontece exatamente a mesma coisa. E esta é a gravidade que a lei traz à nossa vida. Este é o grande problema e drama que a lei traz à nossa vida. Nenhum de nós pode apelar para o desconhecimento da lei. Nenhum de nós pode dizer, mas eu não conheço. Mas eu não sei, porque verdadeiramente nós conhecemos e nós sabemos, mas nem isso nos ajuda. Não é porque nós sabemos que vamos cumprir. É preciso querer cumprir e mais. Nem só por querer cumprir vamos conseguir cumprir, porque não tem a ver apenas com a nossa vontade. Então Paulo está a dizer, olha, quanto à lei, vocês não sabem que estamos debaixo do seu poder até que a morte nos separe. Esta é a ideia que ele está a dizer. E a seguir vai falar do casamento. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Paulo está a fazer uma comparação com a questão do casamento, e o casamento envolve lei. E ele está a dizer, olha, a mulher está ligada ao marido e vice-versa, o marido está ligado à mulher, até que a morte os separe. Parece que Paulo, embora o objetivo dele não é fazer única e exclusivamente aqui a questão da teologia do casamento, Paulo não está a falar especificamente de uma teologia de casamento, mas aquilo que Paulo está a fazer é aparentemente apontar para aquilo que Jesus Cristo também diz, que aparentemente no divórcio apenas é a morte que é permitida, é apenas a morte que permite que haja o cessar do vínculo, do elo, que é o casamento. E ele está a apelar neste sentido por causa da lei. Porque a lei e a nossa libertação da mesma só é operada se houver morte. Problema. Há aqui alguém que esteja morto. Ainda bem, ninguém levantou. Estamos quê? Como é que é? Mortos-vivos? Alguns estão com cara de mortos-vivos mesmo. Estão cansados. Irmãos, a ideia é, o problema é este. Todos estamos vivos e para estarmos libertos do poder da lei é preciso morrer. E agora? Como é que fazemos? E Paulo vai responder, de sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. A única maneira de se conectar a outro senhor é morrer. A única maneira de conectar a algo que não seja o poder da lei é havendo morte. Mas nós não morremos. Então diríamos, basicamente estamos tramados, desculpem a expressão, porque estando vivos estamos ainda debaixo da lei do pecado. Mas já vimos que isso não é verdade. Porquê? Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de... Vejam, esta é a nossa participação, esta é a nossa união com a morte de Cristo. Nós estamos vivos, mas de acordo com o poder, ou relativamente ao poder da lei, nós já estamos mortos, porque Cristo, quando morreu, levou em si todas as cargas,
todas as dores e também os efeitos do estarmos subjugados, escravizados pelo poder da lei. Porque o poder da lei é o quê? O poder da lei era a morte. Porque a lei aponta para a nossa morte. Então há aqui um jogo de palavras interessante. A solução para nos chafarmos, a solução para nos libertarmos da lei é a morte, mas a lei aquilo que traz é a morte. Então o que é interessante é, nós hoje estamos já libertos da lei, não pela nossa morte física, mas pela nossa união com a morte de Jesus Cristo. Estes são os efeitos da salvação. Então nós temos que dar graças porque não estamos mais debaixo do poder da lei, nem da morte. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Mas esta ideia da morte tem também um outro benefício, tem também um outro objetivo, um outro alvo, que é o quê? Para que sejais de outro. Nós éramos propriedade e posse de alguém, de um Senhor, e agora somos posse e propriedade de um. Então, unimos-nos através da morte de Cristo para passarmos a pertencer também a Cristo. E isto é maravilhoso. Isto é a história do Evangelho. Isto é aquilo que nos salva. Esta não é a informação que salva, porque não é a informação que salva, os irmãos entendem. Mas esta é a notícia, é a revelação, é verdadeiramente as boas novas. Vou repetir o versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para... Mais uma vez, entrou aqui a questão que Paulo tem vindo a apelar nos últimos 2 capítulos, acerca da dualidade de espírito e carne. Da dualidade de pertencer a Deus ou pertencer ao pecado. Pertencer à vida, ou estar na vida, ou estar na morte. Irmãos, não há cristão que não dê fruto e bom fruto. Não há. A Bíblia continuamente vai sempre dizendo que aquele que está em Cristo é uma nova criatura e porque é uma nova criatura ele produz frutos que antes não produzia. Porque temos em nós uma série de benefícios alcançados pela cruz de Cristo. A salvação produz em nós o maior fruto, que é a salvação, a vida eterna, mas depois outros processos se iniciam. Temos falado acerca do processo de santificação. A santificação leva-nos a que nós demos frutos, mas frutos bons. Os frutos do Espírito, e é interessante, porque a Bíblia vai sempre mencionando uma série de dons, há várias listas de dons, várias listas de frutos, não é de espíritos, isso já me fazia-me lembrar uma outra história, mas esqueçam. Uma série de listas de frutos, de dons, de carismas que nós vamos recebendo. E graças a Deus, porque recebemos. Agora acho que é o meu telemóvel que estão a tocar. É o Gerson que me está a ligar. Liguei-lhe porque ele faz anos. Agora é tarde, Gerson. Desculpa lá. Desculpem lá, irmãos. Fica na gravação, depois vou dizer para ele ver. Já. Mas desculpem. Então, estávamos a falar na questão dos frutos. Não há cristão que não dê fruto. Porque se houver um cristão que não dá fruto, arrisco-me a dizer que não é verdadeiramente um cristão. Arrisco-me a dizer que não é verdadeiramente nascido de novo. E eu arrisco-me porque é o que a Bíblia diz. O cristão dá verdadeiramente frutos. E quem está capacitado pelo Espírito Santo não é mais a mesma pessoa. Temos defeitos, irmãos, todos temos. Temos problemas, todos temos. Temos pecados, continuamos a ter. Mas não podemos ser as mesmas pessoas. Um dos grandes frutos que a Bíblia fala acerca da nossa salvação e depois frutos do Espírito, frutos de bondade e não só, tem a ver com o nosso próprio autodomínio. Irmãos, nós não nos conseguimos dominar a não ser pelo próprio Espírito Santo. Se não for o Espírito Santo, nós não temos capacidade, era aquilo que estávamos a falar. Sabemos qual é a vontade de Deus, mas não vamos lá conseguir chegar. Porque nós não temos domínio próprio suficiente, não temos capacidade suficiente para alcançar aquilo que são os objetivos propostos por Deus. Então necessitamos destes frutos. Necessitamos de autocontrole, domínio, autodomínio.
E este autodomínio, apesar da expressão auto, não pertence a nós, não vem de nós, embora nós tenhamos que fazer algum esforço, obviamente, mas nós sabemos é que somos capacitados, à medida que vamos dependendo de Deus em todas as circunstâncias, nós vamos sendo capacitados, transformados, em tudo. Irmãos, não sei se já vos disse, uma das coisas que eu menos gosto é que me pisem literalmente os pés. Literalmente. Ou seja, eu lembro-me quando andava nos transportes públicos, se alguém me pisava ao pé, eu ficava o dia todo avariado. Porque irritava-me profundamente. Quer dizer, hoje em dia também me continua a irritar, mas já não tanto. Mas ficava mesmo transtornado, vocês não estão bem a ver. Então, aquelas pessoas que pisavam e depois não pediam desculpa, eu garanto que elas me iam pedir desculpa, porque eu fazia o escabeche e o escândalo todo. Porque pisavam e depois fingiam que não viam, eu começava logo, tinha mal feitio, o que é que vocês querem? Começava, olha, desculpa, você não sei se percebeu, mas você acabou de me pisar e não disse nada. Passava-me logo, tivesse o autocarro cheio ou não tivesse o autocarro cheio. Era assim. Não estou a dizer isto com orgulho, é mesmo, Senhor, perdoa-me, tu sabes que eu era uma criatura selvagem, ainda sou e preciso, não é mesmo? Mas, meus irmãos, nós vamos ganhando autodomínio, porque o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida. Não tem a ver apenas com a questão do pisar os pés, tem a ver com tudo aquilo, porque às vezes o pisar os pés não é literal, às vezes há pessoas que nos pisam os pés de outras formas, os irmãos entendem? Vão-nos pisando, porque nós somos seres humanos e temos relacionamentos, e seres humanos causam problemas, seres humanos trazem problemas, e relacionamentos trazem problemas. A melhor forma de não termos problemas é estarmos sozinhos em casa a olhar para o espelho, e a gente consegue se chatear com o espelho na mesma. Não é? Às vezes olhamos para o espelho e dizem, é hoje. Onde nós estamos existem problemas. Faz-me lembrar o pastor António Gonçalves, já vos disse isto, mas o pastor António Gonçalves dizia uma expressão muito interessante que era: irmão, no dia que você descobrir a igreja perfeita, não me diga nada e não vá para lá, porque se você me disser alguma coisa eu vou lá ver e estraga aquilo. E se você for para lá, você também estraga, porque nem eu, nem você somos perfeitos. E nós sabemos que apesar dos frutos não somos perfeitos, mas precisamos dos frutos, porque sem frutos não há prova de que somos verdadeiramente transformados. Não há sentido nenhum em uma pessoa viver dizendo que é cristã, dizendo que é filho de Deus, até pode vir aos cultos, até pode vir, já falámos disto, até pode vir, mas vir aos cultos, lá estou eu a dizer o vir, porque é difícil alguém cultuar sendo assim, vem à igreja, está presente e pode estar a vida toda, mas depois não muda nada na sua vida. E vir ou não vir parece que não tem impacto nenhum. E Jesus parece que não tem impacto nenhum. Porque a pessoa continua exatamente a viver nos mesmos pecados e na mesma forma de vida. Mas vejam, nós estamos mortos para a lei, isto é, para o poder da lei, pelo corpo de Cristo, para que agora sejamos de outro. Então não faz sentido que nós ainda produzamos. Esqueçam, já não sei. É isso, vocês entendem, não é? Não faz sentido que aquilo que façamos é dar fruto de um Senhor dizendo que temos outro. Se eu e tu damos fruto é do pecado, dizendo que o Senhor Jesus é que é o nosso Deus, há qualquer coisa que não está a bater certo. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, obravam nos nossos membros para darem fruto para a... Vejam, mais uma vez Paulo está a falar da dualidade. O que é que acontecia nos nossos membros, na nossa vida? E o que acontecia era que nós dávamos lugar às paixões dos pecados. É interessante porque a paixão dos pecados dava, isto no grego e no português também, isto dá para interpretar de várias formas, mas a ideia, parece-me, é a paixão que nós temos mesmo pelo pecado. Não é a paixão que o pecado produz, mas é a paixão que eu tenho por pecar. Tem a ver com um desejo ardente dentro de nós que nos controla a ponto tal de a única coisa que nós queremos fazer é aquele pecado, aquela ação, aquela coisa que nós sabemos que desagrada a Deus, que é contrária à sua lei, mas é aquilo mesmo que eu desejo fazer. E quando eu faço, eu dou frutos. Por isso, todos daremos e damos frutos. Bons ou maus. O que define é onde está a nossa raiz assente. Mas todos vamos dar fruto. Todos damos fruto. É interessante.
Não estamos a falar da vinha, nem da questão da videira, daquilo que é um texto bem conhecido, que Jesus fala. Mas os irmãos já perceberam que o fruto é algo que acontece não para nós comermos, ou melhor, não para a árvore comer o fruto, mas a árvore dá o fruto para alguém o comer. Alguém come o fruto. E no mundo espiritual acontece exatamente a mesma coisa. Os nossos frutos são para os outros, quer sejam bons, quer sejam... Então não somos apenas a nós mesmos que nos prejudicamos ou que nos abençoamos. Então podemos abençoar os outros ou prejudicar também os outros com o tipo de fruto que dávamos. Neste caso específico, é também um fruto individual, sem querer contradizer aquilo que acabei de dizer, mas porque fala acerca do fruto que obra através da lei e da paixão para o pecado. A ideia é, meus irmãos, para que nós entendamos o relacionamento entre a lei e o pecado, a lei é de Deus, já falámos, ela é boa, mas é como se houvesse aqui um parasita. E a parasita é o pecado. E o pecado cola-se à lei. A lei em si mesma não é má, mas o parasita que está nela é mau. E de repente não se consegue separar o parasita da lei. Então, por muito que eu tente, porque a lei em si mesma, na sua origem e natureza, ela é boa, por muito que eu tente, o parasita continua lá. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei, obravam nos nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Aquele que é crente vive numa nova era, aquele que é crente vive numa nova natureza, porque não é a natureza humana, não é a natureza antiga que a lei apontava, é uma natureza regenerada pelo poder e pela obra do Espírito Santo. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Paulo parece que está a falar aqui quase autobiograficamente, está a falar acerca da sua vida, mas eu acho que ele também coloca o eu como corporativo, no sentido de colocar quase toda a humanidade. A ideia é, o versículo diz o seguinte: a lei é pecado, de modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Quando vocês veem aqui, eu não conheci pecado, obviamente que nós já vimos, e Paulo também já apresentou, que todo o ser humano é inesculpável, quer tenha a lei ou não tenha, porque todos sabemos o que é o pecado. Então quando Paulo está aqui a dizer que nós não conhecemos o pecado, a não ser por causa da lei, Paulo não pode estar a contradizer-se. Então a ideia do conhecer e o conhecer o pecado tem a ver com aquela ideia que falámos no início, da questão da transgressão. A transgressão acontece quando eu tenho uma lei e sei que aquilo que eu faço agora é pecado. Por isso é que ele logo a seguir diz o seguinte: porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Sabem o que é que literalmente Paulo está a falar? Uma coisa que o Santo Agostinho muito bem falava, e nós hoje em dia até temos um ditado, que é o fruto proibido é o mais... Os irmãos lembram-se logo da primeira expressão, desta expressão, a primeira história que nos vem à cabeça é o quê? Logo Gênesis. Adão e Eva sabia que aquele fruto era proibido. Porque havia uma lei. E o que é que o diabo faz? O diabo menciona-lhe a lei para lhe dar mais desejo para ela contrariar a lei. Ele diz, olha, é assim que o Senhor diz. Altera lá algumas coisitas, mas diz-lhe mais ou menos o que é a proibição do Senhor, um bocadinho mais à frente até, e depois o que é que faz na Eva? Ele apresenta-lhe a lei, aquilo que ela não pode fazer, e cria nela o desejo de ela desobedecer àquilo que ela sabe que não pode fazer. Não foi isto que aconteceu? Os irmãos lembram-se, por exemplo, do episódio do bezerro de ouro. Sabem quando é que aquilo acontece? Logo após o Senhor dar os 10 mandamentos. O Senhor dá os 10 mandamentos e o que é que aquela malta imediatamente a seguir faz? Lei, pecado. Diríamos, se eles não soubessem, mas o problema é que eles sabiam e deliberadamente, após saberem qual era a lei do Senhor, o que é que eles fazem? Desobedecem.
Estão a ver a relação de simbiose, a relação do parasita com a lei? A lei é má. O Senhor está a dizer, olha, ai, está mal isto. Quando eu começo a gaguejar, entro aqui num tilt, desculpem lá. Não podes adorar outros deuses. E o que é que o povo imediatamente tem vontade de fazer? Adorar outros deuses. Só podes ter uma esposa. O que é que aquela malta de repente faz? Uma não chega só. Quer 20. E depois, coitados, foi o que foi. Qual era o grande problema de Israel? Não era a rebeldia. Vejam, o contraste que Paulo quer apelar é este. Porque Israel tinha a lei, Israel tinha Deus, Israel conhecia a lei, e ainda assim Deus disse, olha, vocês são os mais rebeldes de todos os que existem. Eles tinham a lei e desobedeceu ainda mais que os povos que não tinham lei. Porquê? Porque o pecado aproveita a lei. E o fruto proibido é o mais. Aquilo que nós não podemos ter e nem deveríamos ter é aquilo mesmo que nós queremos ter. E desejamos. E nem vivemos e nem pensamos noutra coisa a não ser aquilo que não é suposto ser para nós. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, ao abrigo da lei, trabalhou em mim e construiu em mim toda a concupiscência, porque sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Houve uma altura em que eu, de facto, não tinha o conhecimento da lei, mas este tempo, mais tarde ou mais cedo, vai sempre terminar. Vai sempre chegar um tempo em que eu conheço a lei. E a partir do momento em que eu conheço a lei, parece que aquilo que dá vontade de fazer é exatamente desobedecer. É exatamente não cumprir. É como às criancinhas. Aquilo que nós dizemos aos miúdos para não fazerem é aquilo que lhes apetece fazer. Os meus filhos eram muito teimosos. E quando a gente lhes dizia assim ao Francisco ou à Matilde, não faças isso. E eles diziam nada. Assim que eu virava o olhar, o que é que eles estavam a tentar fazer? Exatamente aquilo que a gente tinha dito. Não faças. Não faças. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. A ideia é descobriu, realizou-se. Aquilo que a lei pretendia, o objetivo e grande objetivo da lei não é a morte. O grande objetivo de Deus ao dar a lei é gerar vida, que conheçam quem Deus é e obedeçam àquilo que Deus é. Mas acontece outra coisa. É que aquilo que era suposto ser para a vida agora é para a morte simplesmente pela incapacidade humana de querer cumprir e de cumprir a própria lei. Pecamos continuamente. E pior, agora sabemos o que é pecar e continuamos a querer pecar. Por isso é que eu acho que é tão dramático e tão grave as pessoas que continuam a vir à igreja dia após dia, culto após culto, ano após ano, e a sua vida não muda um milímetro. Continuamos na mesma. Em casa são os piores maridos ou as piores esposas, os piores pais, ou os piores, ou os piores pais, ou os piores pais, é isto. Ou os piores filhos. Nada muda. Na igreja fechamos os olhos e levantamos as mãos. Em casa fecham as outras pessoas os olhos e levantam elas as mãos pedindo misericórdia. Feijões fratos. Pessoas de duas, mas a Deus ninguém engana. A Deus ninguém engana. O mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Paulo está a dizer, olha, depois de tudo aquilo que eu vivi, estou-vos a escrever. E a ideia que eu tenho para vos transmitir é, pensando no meu passado, houve uma altura em que eu obedeci à lei.
Paulo diz no outro versículo que era extremamente zeloso, irrepreensível diante da lei. E Paulo está a dizer, olha, apesar de eu ser irrepreensível diante da lei, a ideia era cumpria tudo, ou pelo menos eu achava que cumpria tudo aquilo que a lei exigia. E descobri que eu estava morto pela mesma lei que eu tentava obedecer. Paulo está a dizer, olha, faça eu o que fizer, se não fosse Jesus Cristo, eu estava morto. Vejam, é curioso, porque Paulo, diante dos judeus, ele era elevado como uma autoridade. Paulo estava na calha para ser uma das figuras mais importantes do judaísmo, tanto por causa da linhagem, como por causa de quem tinha estudado, como por causa da sua postura e do seu zelo. A expressão zelo é interessante porque Paulo era zeloso. A mesma expressão que é dada a Finéias, lá no Velho Testamento, quando ele entra lá na tenda e descobre que havia lá alguém que estava a fazer aquilo que não devia e que por causa dele o povo ia todo ser julgado. E Finéias agarra numa lança e traspassa um homem e uma mulher que estavam a fazer aquilo que não deveriam. O Senhor tinha dito, não se corrompam. E houve alguém que se estava a corromper. Finéias, zeloso. E Paulo utiliza exatamente a mesma expressão. Eu era zeloso. Ele dizia, a ideia dele é, eu vivia para cumprir a lei. Eu vivia para obedecer à lei. Então ele era irrepreensível, diante dos homens tinha tudo para ter sucesso e de repente ele tem um encontro com Jesus que muda radicalmente a sua vida. Irmãos, Paulo continua a ser zeloso, mas não no mesmo foco. Paulo mudou. E se nós não mudarmos é porque nunca tivemos verdadeiramente um encontro lá naquele caminho, como Paulo teve. Porque quando nós encontramos Jesus, meus irmãos, não dá. É impossível continuarmos a ser as mesmas pessoas depois de ter um encontro radical com Jesus. E quando eu digo radical, é que todos os encontros com Jesus são radicais. Transformam a nossa vida instantaneamente. Não significa que a nossa vida fique toda arrumada, mas nós interiormente ficamos arrumados. Nós interiormente ficamos modificados. Porque Jesus, ele é real. E se Jesus é real, se tu tens um encontro com Jesus, tens um encontro com um Deus que é real. Então nós mudamos, não há outra hipótese. Porque de outra forma não encontramos e não tivemos relacionamento nem encontro com um Deus real. Foi alguma coisa da nossa cabeça. Paulo mudou. Paulo está a dizer, olha, quando eu encontrei Jesus, eu percebi que estava morto. Nada daquilo que eu estava a fazer me serviria. Mas eu não sei se vocês têm noção disto, mas isto tem um impacto tremendo. Porque Paulo não está a dizer isto literalmente, estamos a tirar coisas implícitas do texto. Mas se fôssemos ler as outras cartas, nós entendemos isto. Paulo está a dizer, não é literalmente, lá estou eu, é implicitamente o seguinte: se eu tivesse morrido em qualquer altura antes de ter Jesus, eu estava morto. E toda a gente iria ao meu funeral dizendo que eu tinha sido um servo fiel e que o Senhor agora eu estava nos braços do Senhor e eu não estava no inferno, porque não tinha um encontro com Jesus, porque a lei mata. Tudo aquilo que tu podes fazer não te vai salvar. Nem a ti, nem a mim. Apenas Jesus. Apenas um relacionamento com Jesus. Assim, a lei é santa, um mandamento santo, justo e bom. Porque a lei em si mesma, ela é santa, ela é justa e ela é boa porque ela provém de um Deus santo, um Deus bom e um Deus justo. E tudo aquilo que Ele faz, tudo aquilo que Ele cria é santo, bom e justo. Até a humanidade. Até cair. Hoje, irmãos, o que é incrível é isto mesmo. É que apesar de toda a nossa dificuldade, de todo o nosso pecado, quem tem um encontro com Jesus, não só tem um encontro que muda a sua vida, muda também o seu estatuto, o seu estado, o seu posicionamento. Porque nós temos um encontro com Jesus e somos unidos na sua morte. Nós não precisamos morrer porque já estamos mortos com Cristo para a lei e para a lei do pecado e para também a morte. Literalmente. Vamos morrer. Se Jesus não vier entretanto, sim. Esta é a única coisa que se costuma dizer que é certa. Chega para todos. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas ninguém há de ficar. Ninguém há de cá ficar. Lembro-me quando o meu pai faleceu,
Depois as pessoas, obviamente, mesmo aquelas que a gente às vezes não conhece, passam na rua e dão os sentimentos. Mas eu achei interessante, houve um senhor, e ele disse esta expressão mesmo, ele disse, olha, lamento pelo teu pai, os meus pêsames, e tenho andado a pensar na morte do teu pai era uma pessoa assim querida e conhecida aqui, e aquilo que me tem falado mais ao meu coração, não foi bem assim como ele disse, mas estou aqui a montar a história, é que de facto ninguém cá fica. Então ele, por causa da morte do meu pai, ele tomou consciência da sua mortalidade. É excelente o ser humano tomar consciência da sua mortalidade e ter a plena certeza que nenhum de nós cá fica. Porque quanto mais depressa nós tomarmos esta consciência, mais depressa nós nos desprendemos daquilo que nos prende a esta vida. Você está cá? Se eu estiver preso a esta vida, eu nunca vou cumprir aquilo que são os desígnios de Deus para a minha vida, porque Deus me manda desprender tudo. Se eu não estiver preso a esta vida, irmãos, eu vou obedecer em coisas que era impossível se eu estivesse preso. Deus cria tudo perfeito. Apesar de nós sermos pecadores, hoje o nosso estado foi alterado para santo, bom e justo. Amém. Não por causa de mim, mas por causa dele. Então tu não és um pecador apenas. Tu és santo, justo e bom, porque foste e a tua natureza foi modificada em Jesus Cristo.